Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 23 de janeiro, hoje é terça-feira, estamos na terceira semana do tempo comum. Somos convidados, amados irmãos e irmãs, a caminhar com o Senhor, a acolher a sua palavra, a contemplar os seus milagres, a nos tornarmos cada dia mais discípulos, discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, hoje e sempre. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 3, versículos de 31 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o salmista nos convida a dizer: dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o valoroso, o grandioso. Este é o Rei da Glória. Nós refletimos então neste Salmo, Salmo 23, que nos convida a elevar então este louvor ao Deus da vida. Ó porta, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o valoroso, o onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor onipotente, o Rei da Glória é o Senhor, Deus do universo. O Rei da Glória é o Deus do universo. A primeira leitura se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos de 12 a 15, depois 17 a 19. Nos convida à reflexão. Naqueles dias, Davi pôs-se a caminho e transportou festivamente a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. A cada 6 passos que davam, os que transportavam a arca do Senhor sacrificavam um boi e um carneiro. Davi, cingido apenas com ofedo de linho, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi e toda a casa de Israel conduziram a arca do Senhor, saltando gritos de júbilos e tocando trombetas. Então, este caminhar com Deus da vida, um caminhar de vida, amados irmãos e irmãs, quando então Davi está transportando, ele está levando então a arca de Deus para a cidade de Davi, para que então pudesse ter um lugar digno, vamos assim dizer. E continuando, Davi, cingido apenas com ofedo de linho, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi e toda a casa de Israel conduziram a arca do Senhor, soltando gritos de júbilos e tocando trombeta. Introduziram a arca do Senhor e depuseram em seu lugar, no centro da tenda que Davi tinha armado para ela. Em seguida,
ele ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos na presença do Senhor. Assim que terminou de oferecer holocaustos e os sacrifícios pacíficos, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Distribuiu a toda a multidão de Israel, a cada um dos homens e mulheres, um pão de forno, um bolo de tâmaras e uma torta de uvas. Depois, todos os povos foram para casa. Então, esta reunião, esta congregação do povo de Deus junto com Davi, seu rei. Amados irmãos e irmãs, hoje nós vivemos isto que foi uma representação, vamos dizer, uma imagem preparatória para o que celebramos todo domingo, todos os dias, na casa do Senhor. Entre cantos e acolhidas da palavra de Deus, nós também, amados irmãos e irmãs, vamos à casa do Senhor. Nós armamos a tenda para a acolhida da arca de Deus, ou seja, do próprio Deus vivo e verdadeiro em nossa vida. Por fim, o Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs, nos convida à reflexão sobre a família de Deus. A palavra nos fala que a mãe de Jesus, Maria Santíssima, e os parentes, aqui designados como irmãos, não necessariamente são irmãos, não havia no contexto um termo para designar parentes, primos, nesse sentido. Então, todos os que faziam parte do mesmo clã, ainda mais clã familiar, eram irmãos, eram reconhecidos como irmãos. Eles estavam do lado de fora e mandaram chamar Jesus. Por quê? Se nós retomarmos um pouquinho a palavra de Deus, a família de Jesus chega a informação de que Jesus, ele está tão envolvido nas curas, em fazer o bem, que muitas vezes nem comer ele comia, de tal modo que chega a informação de que Jesus estava ficando louco. Qual o intuito da família no primeiro momento? É ir ao encontro daquele que ama. Eles não iam deixar Jesus, amados irmãos e irmãs, nesta situação. Eles foram à procura dele. Mandaram chamar. E Jesus então utiliza dessa realidade para romper algo importante. A casta, a família, o clã tinha um controle, sobre o filho, enfim, uma autoridade sobre os filhos descendentes. Jesus nos convida, sobretudo, a não desprezar a nossa família consanguínea, mas a perceber que em Cristo Jesus nós somos uma família maior ainda. Uma família não que é formada por laços de sangue, mas agora formadas pelo laço da fé. Amados irmãos e irmãs, quem é meu irmão, quem é minha irmã, quem é minha mãe, quem é meu pai? Jesus questiona quem é sua família. Ele não está aqui desconsiderando sua mãe Maria Santíssima. Contudo, ele está alargando. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Maria Santíssima foi aquela que, melhor do que ninguém, soube fazer a vontade de Deus. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, para que na fidelidade de nosso viver, para que nesta certeza viva de que somos família, povo de Deus reunido, possamos, amados irmãos e irmãs, contar sempre com a graça, o auxílio de Deus e nos fazermos de fato famílias em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.